Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos novamente no momento redenção. Que Jesus nos acolha no seu amor para que essa proposta da nossa casa espírita possa fazer chegar ao seu coração coisas boas, coisas importantes que nos acrescentam, nos ajudam a viver melhor. E nós iniciamos com um poema de Maria Dolores, contido no livro Antologia da Espiritualidade, psicografado por Chico Xavier e editado pela Federação Espírita Brasileira. O título do poema, Conversa com Jesus. Então, vamos conversar com Jesus, segundo Maria Dolores. Diz ela: Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as portas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porque tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Lindo poema, né, meus irmãos e irmãs? Os poemas de Maria Dolores são muito bonitos. E esse está no livro, como eu já disse, Antologia da Espiritualidade, psicografado por Chico Xavier e edição da Federação Espírita Brasileira. E nós vamos tecer alguns comentários sobre uma mensagem contida no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que tem 12 instrução dos espíritos, né? E essa mensagem é do bispo Adolfo, bispo de Argel. Diz a mensagem: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Os irmãos, o Espírito aqui começa nos chamando a atenção de uma forma até firme, né? Sobre
A instrução que Jesus deixara e que até hoje não tomou conta do nosso coração e muito menos se tornou atitude. Porque se nós tivéssemos somente atendido aquela instrução de fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, o mundo estaria em outras condições. A fraternidade e a solidariedade já, já estariam conosco em todos os sentidos. Infelizmente, em muitos momentos, não é isso que assistimos. Bom, continua o espírito. Generaliza-se o mal-estar. A quem incriminar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros. Se nós observamos, meus irmãos, os evangelhos com muita atenção, nós ali temos Jesus falando sobre a nossa relação conosco mesmo, com Deus e com o próximo. Essa tríade que Jesus colocou. Ele tratou dessa relação nossa, com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E essa relação com o próximo tem que ser uma resultante da nossa relação com Deus. E quem ama a Deus, ama seus filhos. E vice-versa, quem ama seus filhos, ama a Deus também. Então, vejam só, ele diz aqui, generaliza-se o mal-estar, a quem incriminar, senão a vós que incessantemente procurai esmagar-vos uns aos outros. A questão do poder é terrível, em todos os sentidos. Até na casa espírita, nós encontramos a questão do poder. O poder embriaga muita gente. E quando ele fala aqui que incessantemente, né, o ser humano busca esmagar uns aos outros, nós assistimos isso há quantos anos, né, meus irmãos? Quantas guerras, quantos combates. E no dia a dia também, na relação familiar, na relação profissional, na sociedade de uma forma geral, quantas guerras surdas, né? Continua ele. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Dizem os espíritos que os grandes entraves para o nosso progresso espiritual se chamam orgulho e egoísmo. E o orgulho é esse entrave que o Espírito está nos mostrando aqui. Que às vezes nós temos uma opinião e por essa opinião nós somos capazes de brigar com as pessoas, de nos desentender com as pessoas, de diminuir as pessoas como se nós fôssemos os melhores, como se a nossa opinião fosse a mais correta, a mais certa. É a mais certa para nós, mas não é para o outro. Quando é que nós vamos começar a respeitar o outro, naquilo que ele pensa, naquilo que ele sente, naquilo que ele deseja, naquilo que ele propõe para a sua vida? Agora ficamos nós como vigilantes da vida do outro, policiando o outro, quando nós precisamos policiar é a nós mesmos. Vigiai e orai. Vigiar não é o outro, é vigiar a nós. Vigiemo-nos para que não nos deixemos arrastar pelas más inclinações que ainda trazemos.
porque as trazemos todos aqui na Terra. Estamos na condição de expiações e provas em trânsito para uma futura condição de regeneração, mas trazemos dificuldades a serem vencidas e precisamos da ajuda uns dos outros para que possamos vencer isso. Será mais fácil a caminhada se nos ajudarmos uns aos outros e não ficarmos defendendo pontos de vistas que vão destruir a nossa amizade na família, no ambiente profissional, na sociedade de uma forma geral, criando inimigos, criando desavenças, conflitos desnecessários. Nós temos a nossa opinião em determinados temas e temos que dar direito ao outro para que ele tenha a sua opinião. A nossa doutrina, aquela que elegemos para iluminar a nossa caminhada, ela propõe a liberdade de consciência e de pensamento. Então, que direito eu tenho de querer impor aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto no outro? Direito eu não tenho nenhum. O direito que eu tenho e o dever é de me melhorar como ser humano. Continua o espírito. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicáveis, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Tendes um só meio para isso, mas infalível. Tomardes para regra infalível do vosso proceder a lei do Cristo. Lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Quer dizer, o Jesus, em determinado instante, ele diz: se me amais, eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro consolador. Quer dizer, ele, Jesus, era um consolador. Mas ele então diz: se me amais, eu rogarei ao meu Pai, quer dizer, ele, Jesus, rogará a Deus, e ele enviará um outro consolador que vos lembrará tudo que eu tenho dito e vos esclarecerá sobre todas as coisas. Quer dizer, esse consolador, segundo os espíritos superiores, é a doutrina espírita, que nos lembra o ensinamento genuíno de Jesus, não necessariamente o cristianismo humano, que cometeu equívocos, mas o ensinamento genuíno de Jesus, que o Espiritismo, como doutrina, vem nos recordar, que os espíritos afirmam que a moral espírita é a moral do Cristo, e também esse novo Consolador viria nos esclarecer sobre todas as coisas, que naquela ocasião ele não pudera esclarecer todas as coisas, que não havia uma ciência desenvolvida, o conhecimento era muito pequeno, não havia condições. Então, esse outro Consolador viria lembrar o ensinamento genuíno dele e nos esclarecer sobre todas as coisas. Está aí a doutrina dos Espíritos, fazendo isso mesmo, nos lembrando o ensinamento genuíno do Cristo e nos esclarecendo sobre todas as passagens, inclusive dele, aqui na Terra, e também as parábolas constantes do Evangelho, nos esclarecendo, porque com o esclarecimento dos Espíritos, o entendimento dessas passagens, muitas vezes difícil, fica mais fácil. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo.
esse livro que estamos nos utilizando para esses comentários. Esse livro é muito importante. Bom, continua a mensagem. Porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, em vez daquilo que toca o coração. Tem um ditado popular, né? Nem tudo que brilha é ouro. Então, meus irmãos, ele está dizendo por que que a gente se encanta com tudo que brilha e deixa de considerar aquilo que toca o coração. E assim acontece também no entendimento do Espiritismo. Muita gente, infelizmente, toma alguma proposta mística como se fosse espiritismo. Amor não é misticismo. E Jesus está preocupado não é com misticismo. Jesus está preocupado é com amor. Jesus, a preocupação dele, tanto que o Espírito diz, por que se preocupa tanto com aquilo que brilha, né? E encanta os olhos, a aparência, em vez daquilo que toca o coração? Por que que as aparências nos impressionam tanto e nós deixamos de lado o interior, o coração, a alma, o sentimento? Claro que esse sentimento precisa ser conduzido pela razão, mas a razão tem que ser alimentada pelo sentimento. Senão, ela se desvaira tranquilamente. Continua o espírito. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas lhe serão abertas. Todas as considerações voltam-se para ele, ao passo que mal se dignam saudar um homem de bem que vive do seu trabalho. Olha, meus irmãos, o Espírito está nos chamando a atenção seriamente para a questão das aparências. Todos merecem de nós um tratamento digno, o pobre, o rico, o homem culto, o homem simples, a mulher simples, a mulher culta, o ser humano. Nós temos que ver é o ser humano e não a posição social. Nós temos que tratar todos com dignidade. Por que tratar melhor? Por que bajular o que tem mais financeiramente, quando às vezes o mais simples está precisando de afeto, de carinho, de amor? Veja, nós não estamos contra os que têm mais, não. Tem muita gente boa que tem condição financeira boa e é gente boa, faz o bem, já compreendeu a desigualdade que existe social e procura, de alguma forma, colaborar para que isso desapareça. Procura colaborar para aqueles que têm menos tenham mais um pouco e sempre estão buscando ajudar, porque o problema está na nobreza do coração, não na nobreza como título de família ou coisa parecida, mas é na nobreza do coração. Como o Espírito diz aqui, o problema está no coração, né? E que a gente, às vezes, né, quando se apresenta um rico debochado, né, perdido de corpo e alma, todas as portas lhe são abertas. Quando aparece uma pessoa simples, vestida de forma simples, qual é o tratamento que nós dispensamos? É o mesmo que dispensamos
para o homem rico e debochado, como está dizendo o Espírito aqui? Ora, meus irmãos, vamos avaliar essa questão. Vamos tratar os mais simples com dignidade. Que isso? Essa condição social de subalternidade de alguns precisa ser considerado em termos de trabalho, de serviço, não de tratamento. Todos os seres humanos merecem de nós um tratamento digno. Foi essa a proposta de Jesus. Ele tratou em todo o seu evangelho da nossa relação conosco mesmo, com Deus e com o próximo. Seja esse próximo um rico ou um pobre, ele falou dessa relação. E é importante que nós atentemos para as instruções dele. Às vezes, o nosso discurso é brilhante, né? Nós temos opiniões até fortes com relação à caridade, com relação ao espiritismo, nós somos espíritas, mas vai ver na prática, meus irmãos, a prática não está de conformidade com o discurso. A prática não está acompanhando o nosso discurso. Nós estamos falando muito e fazendo pouco. Nós estamos falando muito e atitude nenhuma. É preciso, nessa hora de dificuldade que a nossa humanidade toda passa, nosso país também, é preciso estarmos a postos, ajudarmos, colaborarmos, de alguma forma, levar alguma coisa boa a quem está necessitando. Continua o espírito. Quando a consideração dispensada aos outros é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que usam, que interesse eles podem ter em se corrigirem de seus defeitos? Quando eles são bajulados, né, na sua condição social, na sua condição econômico-financeira, quando eles se sentem bajulados por isso, que estímulo eles vão ter de se modificar? Não é mesmo? O Espírito está com razão. Porque nós colaboramos para que eles se mantenham orgulhosos, pretensiosos, porque nós os bajulamos e eles se sentem felizes com isso e nós nos degradamos cada dia com isso. Porque ao pobre, ao simples, nós temos um tratamento diferenciado. Ele é um transparente, que isso? Espírita falar em transparência social? Não, não dá. Não dá. Não dá mesmo. Vamos parar com isso. Você diferenciar as pessoas pela condição socioeconômica delas não é proposta da doutrina. Isso é coisa nossa, do nosso orgulho. E os espíritos recomendam que combatamos o nosso orgulho. Continua ele. Outra seria a situação se a opinião geral fustigasse o vício dourado tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para o tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque cada um quer elevar-se acima de seu irmão. Hoje a sociedade sofre as consequências desse fato. Meus irmãos, nós temos que procurar competir conosco mesmo, não com o outro. Nós temos que competir conosco, buscarmos sermos hoje
melhor do que fomos ontem. E amanhã, melhor do que somos hoje. E não competir com o outro. O outro tem suas lutas próprias que nós desconhecemos. Ninguém conhece a intimidade do outro. E nós, seguindo as orientações do Cristo, nós precisamos ajudar o outro a vencer as suas inibições, a vencer as suas dificuldades, e não estarmos explorando essas dificuldades em nosso benefício. Que isso? É hora de solidariedade, de fraternidade. É hora de mostrarmos a que viemos. E a doutrina já mostrou a que veio. Mostrou que veio para orientar a nossa caminhada, nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, mais solidárias, mais fraternas, mais humanas. Não é nos tornarmos anjos, não. É nos tornarmos mais humanos, mais fraternos, mais solidários. Fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, como ensinou Jesus. Continua o Espírito. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porque Deus sempre castiga os soberbos. Se por vezes deixa que subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes e de vez em quando lhes defere no orgulho para os advertir. Mas, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Deus a revira completamente, sendo-lhes a queda tão mais terrível quanto mais alto hajam subido. Não tem aquele ditado popular que quanto mais alto se sobe, mais terrível é o tombo, né? Então, meus irmãos, entendamos o espírito que ditou essa mensagem, o bispo de Argel, e comecemos. Começamos, já era para ter começado. A prática do bem é praticando o bem sem interesse de ordem pessoal, sem interesse de ganho nessa prática, que nós vamos realizar a grande proposta do Cristo. Não tenham dúvida. E a doutrina está aí nos esclarecendo com relação a isso. Como eu disse, ela vem, os espíritos vêm, através da doutrina espírita, nos lembrando o ensinamento genuíno do Cristo. Porque, vou repetir, eu acho isso interessantíssimo. Quando em Estado, nós ficamos preocupados com a questão da religião. A religião é importante, claro, mas vejam, quando pressionado pelo doutor da lei para se manifestar com relação ao maior mandamento, ou seja, aquilo que é de importância que façamos aqui na Terra, Jesus não recomendou nenhuma prática da liturgia religiosa. Jesus não indicou nenhuma das práticas da formalidade religiosa. Falou em amor. E nós confundimos amor com misticismo até hoje. Jesus disse amar a Deus de todo o coração, de todo o espírito, de toda a alma. E o segundo, que é uma consequência do primeiro, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Olha aí Jesus resolvendo a questão, meus irmãos. Está aí. Não adianta nós nos dizermos espíritas se nós não estamos nos esforçando para nos habilitar a essa relação com Deus
na base do amor, na relação conosco mesmo, na base do amor, e na relação com o próximo, na base do amor. Vamos parar de guerrear com o outro. Vamos conceder ao outro o direito à liberdade que ele tem, liberdade de expressão, liberdade de sentir nas questões da sexualidade. Que direito que nós temos de impor ao outro aquilo que em sexualidade nós achamos que é o mais correto? Nós já paramos para estudar, para compreender e para respeitar o outro, dando-lhe dignidade naquilo que ele pretende como proposta de vida, ao invés de relegá-lo ao abandono, ao sarcasmo, homofobia, não, meus irmãos. Espírita que está envolvido com homofobia está enganado de religião ou não tem nenhuma. Homofobia, para nós, de jeito nenhum. Não tem sentido. Racismo, para nós, de jeito nenhum. Meus irmãos, aprendamos com Jesus. É o que o Espírito está dizendo aqui para nós, o bispo de Argel. Na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, bispo de Argel. Eu não vou ter tempo para acabar de avaliar a mensagem, mas se você quiser, é só procurar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. Bispo de Argel, nos recomendando que nos apliquemos as instruções de Jesus, fazer pelo outro aquilo que queremos que seja feito por nós. Amemo-nos uns aos outros, colaboremos uns com os outros. É hora de testemunharmos a doutrina que elegemos para iluminar a nossa caminhada. O erro não está na doutrina, né? Está em nós. Vamos fazer por onde a nossa humanidade encontre um caminho de paz, de esperança. Porque se você se melhora, se eu me melhoro, a humanidade melhora. Mas você fica preocupado, e eu também, muitas vezes, com a melhoria do outro, ao invés de nos preocuparmos com a nossa auto-melhoria. Aí está o problema. Então, vamos nos preocupar em nos tornarmos pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias, ajudando o outro, não querendo que o outro seja um resultado daquilo que nós pensamos e acreditamos. O outro tem direito até a sua crença religiosa. Intolerância religiosa, jamais. Nós temos que respeitar a crença do outro. Nós temos que respeitar a condição que o outro tem na orientação sexual. Nós temos que respeitar o outro na cor da sua pele, na sua condição social. Nós temos que respeitar a todos, somos seres humanos. Nós temos que nos abraçar ao invés de estarmos guerreando uns com os outros. Poder. Olha, quer conhecer a pessoa? Dá poder na mão dela. É um ditado antigo. Até na casa espírita isso acontece. Quer conhecer o fulano? Dá poder na mão dele. Ou dela. Meus irmãos, que Jesus nos acolha, esse mestre tão querido. Mas não adianta eu achar que ele é querido se eu não procedo de acordo com as recomendações dele. E, meus irmãos, eu estou falando aqui, mas eu também falho. Eu sou como vocês. Não existe diferença assim. Muitos veem os expositores espíritas e acham, né,
eles estão elevados espiritualmente. Nós estamos todos aqui na Terra numa luta constante de autoaprimoramento, automelhoramento, buscando sermos pessoas melhores, seres humanos melhores. Vamos lá? Vamos correr juntos? Vamos seguir esse caminho que ele é bom. Não tenham dúvidas que Jesus nos agasalhe nesse instante, que seus emissários da luz, que nossos benfeitores nos fortaleçam e nos animem nessa caminhada. Muita paz para todos vocês, meus irmãos, de todo o coração. E tudo aquilo que eu estou sentindo de bom ao falar com vocês chegue ao coração de vocês e os ajude, se possível. Vamos em frente, juntos. Que a paz do Mestre continue a iluminar a nossa caminhada. Um afetuoso abraço para todos vocês, meus irmãos.